O vídeo de hoje eu vou tentar deixar da forma mais completa possível para você entender definitivamente as vantagens de ser um correspondente jurídico. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Eu assisti um vídeo um tempo atrás aí na internet, um dos canais famosos até aqui de direito no YouTube, falando as desvantagens de ser um correspondente e pior, né, com o título Quando Parar de Ser um Correspondente Jurídico. Esse vídeo, ele me incomodou muito, porque parece até que é errado, né, ser correspondente. Parece até que, não sei, você estudou 5 anos de faculdade, vai ser o correspondente? Então isso me incomodou bastante, porque eu atuo exclusivamente como correspondente há 7 anos, pelo menos, tá? E eu ganho muito bem sendo correspondente, sou extremamente feliz. Vou falar aqui as vantagens, então, de ser um correspondente. Falar que não tem nada de errado em você ser correspondente. Então, aqui nesse vídeo, eu e minha cola, para não esquecer de nada, porque eu quero que esse vídeo seja realmente bem completo, eu coloquei aqui vantagens, né, de ser correspondente, se vale a pena ser correspondente e o que é correspondente. Vamos começar então, né, do comecinho. O que é um correspondente? E para explicar o que é um correspondente, eu vou explicar com exemplos, tá? Então, por exemplo, um escritório que reside em São Paulo. Ele está estabelecido em São Paulo, mas ele tem processos em Belo Horizonte. Vale a pena para esse escritório enviar alguém para Belo Horizonte para ver um processo? Para ter a cópia de um processo? Financeiramente, talvez não. Então, ele contrata um correspondente que está lá em Belo Horizonte para fazer essa cópia para ele. Mesma situação com audiências, com cartórios de protesto, cartórios imobiliários, enfim. O correspondente, ele serve como uma ponte, né? Onde está o escritório ou o contratante, o departamento jurídico, podem ser várias possibilidades, e onde ele está, o raio de atuação, para que o escritório não tenha esse custo, né, de enviar pessoal interno para determinada comarca para realizar uma audiência, uma cópia, um protocolo, ou seja lá, o que ele precise. Principalmente, eu penso assim na atuação como correspondente para aquelas empresas com demanda de massa, né, que nós sempre comentamos aqui no canal, que são grandes empresas com muitos processos no Brasil inteiro. Então, um escritório de advocacia, quando ele decide ter uma carteira de contencioso de massa, ele tem que já ter a noção de que ele vai precisar dos correspondentes. Porque imagina, um escritório, vamos usar o exemplo novamente, né? Ele está lá em São Paulo e ele pegou um cliente que tem processo no Brasil inteiro. Ele vai ter um escritório no Brasil inteiro, em cada comarca no Brasil, não tem como ele fazer isso. Ele vai precisar dos correspondentes. Então, de certo que essa é a função do correspondente, tá? Ele realizar esse link de necessidade do contratante, tá? Ou seja, uma audiência, um protocolo, uma cópia, serviços de paralegal, isso a gente pode deixar para outro vídeo, né? Quais serviços o correspondente pode realizar, mas a ideia que eu quero que você tenha é essa. É o pessoal que não está na sua cidade ou no seu raio de atuação, porque você não precisa atuar em uma comarca só, você pode atuar em várias comarcas, até no Brasil todo, como eu faço, né? Como a minha empresa faz, e enviar o que o seu cliente está pedindo, por meio de e-mail, aí são várias situações que podem acontecer, às vezes por correio, às vezes precisa retirar uma guia, mandar por correio, enfim, mas é essa ponte que o correspondente faz. E como eu falei, eu quero mostrar para você as vantagens de você ser correspondente. E eu vou colocar aqui apenas 4, que são várias, mas eu quero comentar apenas de 4 vantagens de ser um correspondente. A primeira, sem dúvida nenhuma, é a prática de campo. Até estudante, né, desde o primeiro período ali da faculdade de Direito, pode ser um correspondente. Agora imagina você já, ainda no período da faculdade, já ter feito audiências como preposto, já ter a prática do dia a dia no fórum, de como ir até um setor para realizar um protocolo que já vem assinado, porque você é estagiário, ainda não pode assinar. Então, assim, a prática do dia a dia do fórum, né, conhecer os cartorários, conhecer os trâmites internos. Ai, Fernanda, imagina, mas isso é tão simples. Não é. Não é. E eu percebo isso muito claramente, às vezes, com alguns clientes que pedem algumas coisas, né, que talvez não tenham feito um estágio em campo e não sabem que não é possível. Agora, quando você já está com a prática de fórum, de rotina, de audiência, de como despachar, de como se portar em uma audiência, tudo fica muito mais claro. E sem dúvida nenhuma, a prática é
é uma das situações mais importantes, uma das vantagens mais importantes em ser um correspondente jurídico, porque você está efetivamente em campo. Outra vantagem aqui é o financeiro. Muitas pessoas dizem que os correspondentes não são bem remunerados e tem toda uma questão que envolve essa parte financeira. E eu posso te garantir que isso não é real. Correspondentes que hoje não estão ganhando dinheiro são aqueles que ainda não se posicionaram. E se você quiser, eu tenho vários vídeos falando sobre isso no YouTube e no Instagram, tá? Sobre posicionamento. Mas sem dúvida nenhuma, a questão financeira ela é muito importante. Seja para aquele que ainda é estagiário e ele pode compor uma renda com o horário de estágio, ou então ele pode fazer isso, né, o seu estágio, não tem problema. Com certeza, trabalhando como correspondente, perto do que eu vejo que alguns escritórios pagam para estagiário, ele vai ganhar muito mais. E por conta própria, adquirindo uma experiência incrível, absurda. Como bacharel, ele também pode atuar como correspondente. E ele também vai ter muito mais flexibilidade de horário, ele vai ganhar muito mais do que, por exemplo, se ele for contratado como um paralegal em um escritório. Isso eu posso garantir para vocês que é real. Agora, para aqueles advogados recém-formados, abriram o escritório agora, lindo, maravilhoso, mas ainda não tem clientes o suficiente para custear. Pelo menos aquele custo básico, né, do escritório, não tem, porque realmente o custo é fixo. Mas o retorno, às vezes, ainda não. Às vezes você não tem cliente suficiente, né, para conseguir bancar o escritório. Então o trabalho como correspondente, ele é incrível nesse sentido. Quem assistiu o workshop viu o depoimento de um dos meus correspondentes, que eu utilizo bastante, onde ele menciona que 80% da receita do escritório dele, é um grande escritório, vem da advocacia correspondente. Às vezes, só com a parte de correspondente, você já consegue bancar o aluguel, a internet, a luz, porque você não precisa ficar aguardando, né, os clientes. Eles simplesmente vão acontecer, você vai atrás, é totalmente diferente a forma de captação de clientes. Então, para você que está abrindo um escritório, a parte financeira, para quem é correspondente, é muito importante. O terceiro ponto, a terceira vantagem que eu vejo em ser correspondente é o network. Você pode lidar com escritórios do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Seja os contratantes, né, que vão entrar em contato com você para pedir, ou então, se você crescer, né, se você escalar bastante o seu negócio, você, em uma comarca, conseguir clientes do Brasil inteiro e ter que contratar correspondentes do Brasil inteiro. Então, é um network que não fica ali restrito à sua comarca, ao seu local de trabalho. Muitas vezes você também, ainda quando é correspondente na ponta, faz às vezes 3 cidades, talvez, né? Então olha quantas pessoas você vai encontrar no fórum, quantas pessoas você vai conversar. Ao passo que se você ficar dentro do seu escritório somente, principalmente o advogado recém-formado, ele não vai ter contato ali com o mundo externo. Ele vai ter sim, na OAB ou em palestras e coisa e tal, mas não da forma como correspondente, que vai para a sala de audiência, que conhece um monte de gente. Por exemplo, se você está aguardando uma audiência, aguardando pregão, várias outras pessoas também estão em determinadas varas. Por exemplo, onde eu comecei, né, tinham 5 juizados, então aquela multidão, aquele monte de gente. Quantos contatos eu não fiz aguardando uma audiência? Porque você vê o advogado ali com a peça na mão, vendo de determinado escritório, você puxa uma conversa, tenta saber, você é correspondente desse escritório, e ele atua em qual região e tal. Trocar cartão, nossa, eu fiz muito isso. Então, o network como correspondente é outra coisa que, sem dúvida, somente a advocacia correspondente pode proporcionar isso para você. Trabalhar com o Brasil inteiro, entender as diferentes formas de trabalho no Brasil. Mas é o mesmo código, Fernando, toda a mesma coisa. Não, é completamente diferente, eu posso garantir isso para você. Tem fórum que fecha meio-dia, tem fórum que abre meio-dia. É uma coisa assim que você se encanta, realmente você tem possibilidade de viajar. Às vezes a audiência, já aconteceu aqui, era muito importante, o cliente confiava, né, no meu sócio para fazer e fomos para outro estado fazer uma audiência, muito legal, tudo custeado pelo cliente. Então essa, sem dúvida, é outra super vantagem para você. E a quarta vantagem, que eu acho muito legal, é a flexibilidade de horário. Você tem o seu horário, você faz a sua agenda, tanto a sua quanto dos seus parceiros, né, se você já tiver, você tem essa possibilidade. Não tem horário para entrar, não tem horário para sair. No meu caso, eu realmente não tenho horário para entrar, horário para sair, porque eu trabalho 24 horas por dia. Os meus correspondentes, eles têm, que eu atuo no Brasil inteiro, eles têm plena
tranquilidade, se eles tiverem uma dúvida numa audiência no dia seguinte, de me ligar às 11 horas da noite que eu vou conversar com eles. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho a flexibilidade de tirar 3 dias para viajar com a minha família, de às vezes querer treinar de manhã, que é hoje o que eu consigo fazer, mas depois de muitos anos, né? Mas consegui fazer. Então, determinados dias da semana eu começo a trabalhar a partir de tal horário, mas eu tenho a minha equipe por trás, né, que consegue trabalhar enquanto eu não estou. Mas a flexibilidade, ela é muito incrível. Se você começou suas audiências às 9 horas da manhã, fez várias, 3 da tarde, você às vezes fica livre. Isso num trabalho convencional não existe, né? Fora que assim, o seu rendimento, ele está diretamente ligado ao seu trabalho. Sabe aquela coisa? Isso é real. Quanto mais você trabalha como correspondente, mais você vai ganhar. Às vezes, quando você está em escritório, eu já vivi, né? Porque eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, em que eu entrava 8 horas da manhã, saía 11 horas da noite, meu salário era o mesmo no final do mês. Simplesmente o mesmo. Agora, hoje eu sei que se eu trabalhar até mais tarde, se eu chegar mais cedo para começar uma captação, e hoje eu sou logística, hein? Mas se eu fosse na ponta, muito mais. Na época que eu era na ponta, muito mais. Eu sei que se eu começar o meu expediente mais cedo, eu consigo mais trabalhos. Então, se eu tenho 30 cópias para tirar no fórum, eu faço o meu tempo, eu organizo a minha agenda. Essa flexibilidade de ser correspondente é algo incrível. E a flexibilidade, o mais incrível disso é estar diretamente ligada ao valor, a quanto mais você pode receber. Isso você não encontra em outra área do direito. Então tá, você está começando agora, não tem nem ideia, né? Existem várias situações aqui e vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, como começar. Tem até um vídeo que tem umas 11 mil visualizações de como começar a ser correspondente. Porque primeiramente você talvez precise se cadastrar em uma dessas plataformas, mas também não adianta só se cadastrar e ficar esperando contratação, porque não é assim que funciona. Eu falo isso em alguns vídeos aqui no canal. E o mais comum é você ir atrás, né? Você procurar os seus clientes a partir do momento que você determina quais clientes você vai querer atender. Também tem vídeos nesse sentido no canal. Posso gravar outros também, só deixar aqui embaixo um pedido que eu posso gravar algo bem mais específico. Mas fato é que você precisa dessas duas situações para você começar a trabalhar como correspondente, tá? Fernanda, colocar folder no fórum funciona? Eu fiz muito isso no começo. Mas aí tem que ver qual o seu investimento, né? Às vezes o seu investimento para imprimir folder, mandar fazer arte, toda essa coisa, talvez você consiga investir em uma câmera melhor, um celular melhor, e tem que ver, porque realmente eu não acho que quem vá no fórum esteja contratando. Sim, existem algumas situações onde isso acontece, mas via de regra, o contratante, ele tá lá no escritório, ó, fazendo muito prazo e precisando de você. Então, talvez ele não veja o seu folder lá no OB. Então, não sei se essa é a melhor forma de divulgar. Eu entendo que plataformas e ir atrás é a forma mais eficaz, tá? A plataforma é para determinado tipo de cliente. Procura um vídeo aqui que eu falo no canal, que eu falo sobre isso. E quem pode ser correspondente? Estagiário, bacharel, advogados e pessoas que não são relacionadas ao direito. Mas aí são situações muito específicas, como já disse também em outras ocasiões. Nossa, já disse, né? Falei um monte de vezes, já falei um monte de vídeo sobre isso, mas o pior é que eu já falei mesmo. Quando a pessoa não é do direito, ela pode trabalhar como paralegal, em junta comercial, na parte de direito societário, mas é uma situação muito específica que eu preciso de um vídeo inteiro para gravar para te explicar. Agora, para quem já é acadêmico, então estagiário desde o primeiro ano, um bacharel ou um advogado, já pode. Tem muita gente que fala, mas eu sou estagiário, o que eu vou fazer? Tem várias coisas, cópias, certidões, andamentos, tem várias situações, como bacharel também. A única coisa que você, bacharel e estagiário, não vai poder fazer é assinar a petição, porque você não é advogado, e atuar como advogado em audiências. Outras situações, levantamento de alvará, tudo que precisa de OAB, realmente você não vai poder fazer. Mas a proporção de coisas que você vai poder fazer e a que você não vai poder fazer, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Sem dúvida nenhuma. Não há nenhum problema em você ir no fórum, pegar o processo e tirar foto. Mas, Fernanda, eu não posso fazer carga, mas você bate foto ali no balcão.
não tem problema nenhum. E aí você não precisa de OAB Plus. A não ser que o processo esteja em segredo de justiça. Aí tudo bem, aí você não vai poder ver. Mas o seu cliente ele já vai te avisar quando isso acontecer. Fica tranquilo. Então, estagiário pode, bacharel pode, advogado pode. É uma ótima e maravilhosa saída para ganhar dinheiro. Você tem que aprender a ganhar dinheiro como correspondente. Não adianta fazer como eu fiz no começo da carreira, né? Agora eu sou correspondente e tá tudo bem, eu vou ser mega contratada e vou ter várias diligências. Não é assim, você tem que saber ir atrás, saber abordar, saber captar, saber fidelizar, porque existem muitos correspondentes hoje no mercado, porém, existem muitos correspondentes não tão bons. E aí você precisa se destacar, tá? Então, o que eu quero deixar claro no vídeo de hoje é as vantagens de você ser correspondente e falar pra você que não tem nenhum problema em você ser correspondente. Você não precisa ter um tempo para parar de ser correspondente. Eu acho que essa ideia, ela é muito retrógrada, já foi, né? Existem vários escritórios que têm um departamento de correspondentes dentro do escritório. Pode hoje não ser mais ele que vai lá no fórum bater a foto, pode ser. Mas ele tem um departamento de correspondente dentro do escritório. Por exemplo, se você, vamos supor que você já tem um plano na sua cabeça do que você quer no seu escritório. No seu escritório de advocacia. Então você está lá esperando os clientes, fazendo captação, não sei. Mas vamos supor que você tem um sonho, né, de atender contencioso de massa. Você quer um cliente, uma telefonia, um plano de saúde. O cliente, não ser correspondente, o cliente, você quer atuar como advogado naquelas ações. Então eu vou te contar uma coisa. Para você pegar esse tipo de carteira, você precisa dos correspondentes. Você não consegue pegar uma carteira de um plano de saúde ou de um banco sem trabalhar com correspondente. Não tem como. Então, ainda que você deixe de ir no fórum, no balcão, tirar uma cópia, você vai sim continuar precisando. E olha que incrível, uma vez que você já tenha trabalhado como correspondente, você domina essa área. Então, quando você pegar esse seu sonhado cliente para advogar, realmente tocar as ações, você já vai saber o planejamento estratégico necessário para conseguir atender aquela carteira. Você pode chegar lá no banco, bater no peito e falar assim, ó, pode mandar para mim todas as ações que você tem no Brasil inteiro, porque eu vou conseguir atender. Eu vou conseguir fazer as audiências, eu vou conseguir fazer os protocolos, eu vou conseguir fazer, porque você já tem o know-how. Agora, uma pessoa que nunca trabalhou com correspondente, e aí o banco vai falar assim, tá bom, mas eu tenho minha carteira da Bahia e você é de São Paulo. Você vai ficar assim, ó. Entendeu? Então, olha só. Estagiário, bacharel e advogado, sim, e não tem um prazo para você parar de ser correspondente. Você pode usar a advocacia correspondente em estratégia para o crescimento do seu escritório. Isso é uma grande possibilidade. Bom, espero que eu tenha esclarecido essas questões para você, deixado bem fácil assim, para você entender as vantagens e o que faz um correspondente. Agora o que eu vou pedir para você, se inscrever no canal e também se inscrever, curtir lá a fanpage no Facebook e seguir no Instagram. No Instagram eu coloco os vídeos um pouquinho mais curtinhos, stories do dia a dia, o que acontece aqui na empresa, sempre dicas, tá? Vou pedir para você curtir e deixar um like aqui nesse vídeo e um comentário do que você achou no vídeo, tá bom? Até o próximo!